Doutora Brauer, antes da pausa, mencionamos o termo concentração terapêutica. Você está familiarizada com esse termo? Correto. O que isso significa? É a concentração típica que alguém alcançaria ao tomar o medicamento ou droga conforme indicado pelo prescritor. E você está familiarizada com concentrações tóxicas ou concentrações compatíveis com suicídio? Sim, estou. E o que isso significa? Essas concentrações podem causar eventos adversos e até morte. Agora, em relação às 4 substâncias que foram testadas no laboratório NMS, você identificou os níveis de cada uma das 4 substâncias. Alguma dessas substâncias, ou níveis de concentração, foi considerada dentro da concentração terapêutica? Todas estariam em concentração terapêutica, exceto talvez a quetiapina, que está um pouco alta. Certo. E, na sua experiência como toxicologista forense, você já teve a oportunidade de revisar casos post-mortem em que o suicídio foi o mecanismo de morte e a pessoa consumiu medicação? Com certeza, sim. Então, esse nível de quetiapina, no nível de 800 nanogramas por mililitro, isso estaria em um nível tóxico ou suicida? Não, senhora. Você geralmente esperaria ver um valor significativamente maior em um caso de suicídio? Normalmente, os níveis de quetiapina em casos de suicídio podem estar, você sabe, próximas de 10.000 nanogramas por mililitro. Normalmente, quem tenta se machucar e tirar a própria vida toma vários comprimidos, o que não condiz com este caso. Você já está familiarizada, pelo seu treinamento e experiência, com a classe de medicamentos benzodiazepínicos? Sim, senhora. E você tem a oportunidade de interpretar dados relacionados aos níveis de concentração desses medicamentos? Todos os dias. E quantas substâncias diazepam, nordiazepam, oxazepam, temazepam, lorazepam, você está familiarizada com essas? Sim, estou. E é correto dizer que noradiazepam, oxazepam, temazepam, todos esses são metabólitos do diazepam? Normalmente sim, senhora. E qual é o nome comum do diazepam? Valium. Se eu te mostrar o que já foi marcado como prova 183. Você consegue ver isso na tela ao seu lado? Consigo, sim. Tudo bem. Bentley. Você consegue ver os níveis? Eles estão todos borrados. Sim, espera um pouco. Pronto, aí está. Minha visão também não é boa. Ok, então Está eu fiz perfeito. o melhor que pude, com foco automático. Não toque nisso. Algo sobre os níveis que você observou aqui em relação a essas substâncias, esses benzodiazepínicos, que te diga que eles estão fora dos níveis de concentração terapêutica. O diazepam e os metabólitos nordiazepam, oxazepam e temazepam. O diazepam parece estar subterapêutico, ou seja, abaixo do que normalmente se espera de uma dose terapêutica. A maioria das doses terapêuticas de diazepam, que é um medicamento ansiolítico, ou seja, um remédio contra a ansiedade, são tipicamente, você sabe, 200, 250, por aí, nanograma por mililitro. O lorazepam, dependendo da dose, pode ser uma concentração terapêutica, se não, talvez um pouco mais baixa do que o esperado. Ok? Obrigado. Agora, quando você estiver revisando esses casos, como toxicologista forense responsável pelo relatório, há restrições sobre o que você pode falar dos efeitos desse tipo de medicação? Podemos falar sobre os efeitos gerais que as drogas podem causar na população em geral. Mas tentamos nos restringir de afirmar com absoluta certeza que uma droga terá esse efeito em uma pessoa específica, porque simplesmente não estamos lá para testemunhar o comportamento deles. Ok, então essa era meio que a pergunta seguinte, desculpe. Então, quais são as coisas que você não sabe quando está apenas olhando para os dados? Nós fizemos quando nós dizemos que não dá para fazer toxicologia no vácuo.
Você não pode saber tudo sobre o caso só olhando para os números e as substâncias listadas em um laudo toxicológico. Você precisa de outras informações para ter uma opinião fundamentada no contexto post-mortem. Isso seria a própria investigação, o histórico do caso, os achados no local, entrevistas com, familiares e amigos do falecido, assim como todos os achados da autópsia também. Em um caso como este, onde não se trata de um falecido e a pessoa está viva, você ainda precisa saber alguns fatos do caso, algum tipo de histórico do caso, como o que aconteceu. Então, só números em uma página. Você só pode formular opiniões muito generalizadas, como isso parece ser terapêutico. Parece estar alto, parece estar baixo. Novamente, só os efeitos gerais das drogas nas pessoas. E, neste caso específico, você não recebeu nenhuma informação adicional sobre o caso ou a investigação para poder formar mais opiniões sobre os efeitos. Eu só soube desse caso depois que conversamos. Acho que foi provavelmente há algumas semanas. E sobre as informações disponíveis, você só possui os dados do espécime testado, certo? Correto. Só essas 4 drogas foram solicitadas para teste. Sobre as drogas, as 4 testadas em seu laboratório. Quais as principais características dessas drogas? Normalmente são antidepressivos e antipsicóticos. Se alguém tivesse, a lamotrigina, se alguém tivesse, digamos, transtorno bipolar, como mudanças de humor muito intensas, episódios depressivos ou episódios psicóticos, esses medicamentos poderiam ser prescritos. Eles também têm efeitos depressores, então podem fazer com que as pessoas fiquem, letárgicas ou sonolentas. Certo. E alguma combinação desses medicamentos poderia fazer com que uma pessoa parasse de respirar? É possível, especialmente a mirtazapina, a quetiapina, a trazodona, e então os outros 2 benzodiazepínicos. Todos eles são depressores do sistema nervoso central, então eles poderiam, em grandes combinações ou grandes concentrações, e em combinação uns com os outros, causar depressão do sistema nervoso central, o que poderia reduzir a taxa respiratória das pessoas. Mas nos níveis que você observou nos testes, que seu laboratório analisou, como mostrei no documento 183, há algo nesses níveis de concentração que poderia. Te faz pensar que a pessoa pode ter parado de respirar por isso? Não necessariamente, mas se eu tivesse a informação que você tem de que um paciente chegou ao pronto-socorro com respiração dificultada e, não estava respirando adequadamente, e eu tivesse essa informação, provavelmente eu conseguiria ligar tudo. Mas sem essa informação, geralmente não. Com base apenas nos níveis, você não pode dar nenhum tipo de opinião? Eu preferiria não opinar. E, finalmente, você conhece o medicamento Narcan? Sim, conheço. E que tipo de efeito o medicamento Narcan tem em uma pessoa que consumiu essas drogas, se é que tem algum? Só essas drogas discutidas hoje? Absolutamente nada. Você pode nos explicar por que o Narcan não teria efeito? Narcan é um agente de reversão de overdose de opioides. É um antagonista de opioides. Então ele se liga aos receptores de opioides. Assim, ele não permite que outros opioides, como por exemplo fentanil ou oxicodona, se liguem a esses receptores para exercerem seus efeitos. Então, ele só funciona contra opioides. Nenhuma dessas drogas age nos receptores de opioides, então o Narcan não teria nenhum efeito sobre essas drogas. Ok, obrigada. Ok, pulou. Bom dia. Dr. Brower. Então, uma das coisas que você mencionou é que você e acho que vou te citar, eu gostaria de não dar uma opinião sem Os fatos subjacentes. Ou seja, você quer dizer que os números sozinhos não explicam o que aconteceu com uma pessoa, certo? Correto. Eles não contam a história completa. E você é do laboratório NMS. Foi contratado ou trabalha para o promotoria
essas pessoas aqui, certo? Essa foi a agência que enviou, certo? E eles certamente não estavam impedidos de pegar o telefone, ligar para você e dizer que esse é o sangue de uma mulher que se jogou da janela e tentou se matar depois de cortar os pulsos e o pescoço. Eles poderiam ter te contado isso, certo? Isso. Não. Bem, indeferido. Isso pode ocorrer raramente e em casos de grande repercussão. Certo. Então, esses seriam, por exemplo, fatos que você gostaria de saber, que teria gostado de saber para, digamos, completar a sua opinião sobre o nível real das drogas no sangue que você examinou, certo? Não é necessário. Bem, Bem, não é necessário. Mas você disse que prefere não opinar sem os fatos. Correto. Tudo bem. Hoje, Do Tribuna das Testemunhas. certo. Não tenho todas as informações. Claro. E a palavra terapêutico? Isso é consistente com, em outras palavras, o nível terapêutico de um determinado narcótico ou droga no sangue. Correto. É a concentração da droga no corpo para provocar um efeito ou o efeito desejado. Ela está tentando encontrar o registro. Eu acredito. Obrigado. Uma dessas que eu apresentei não é a ideia. Ela está tentando encontrar o registro. Quanto ao nível terapêutico, senhor, é do seu entendimento que o lorazepam, o alprazolam, clonazepam, sobre os quais o advogado lhe perguntou. Os benzodiazepínicos estavam dentro do nível terapêutico? Obrigado. Dentro do nível terapêutico? Desculpe, não consegui ouvi-lo bem. Sim, desculpe, eles estavam dentro do nível terapêutico. Desculpe, você pode repetir a pergunta inteira? Claro. O que é a lamotrigina? A lamotrigina é normalmente usada como um medicamento anticonvulsivante e também pode ser utilizada para transtorno bipolar. Tudo bem? Você está com os resultados laboratoriais em mãos? Sim, senhor. Sim, você pode acompanhar a leitura para refrescar a memória. A lamotrigina, ela diz 6,1. O que isso significa? 6,1 microgramas por mililitro. Então, havia 6,1 microgramas de lamotrigina por mililitro de sangue. Tudo bem. Isso está acima da faixa terapêutica, abaixo da faixa terapêutica ou dentro da faixa terapêutica? Está bem no meio da faixa terapêutica. Então, se alguém tivesse uma receita, por exemplo, para esse narcótico ou essa droga, então essa pessoa estaria tomando o medicamento de acordo com a dose recomendada, certo? É isso que me pareceria se tivesse sido prescrito para a pessoa, correto? E quanto à mirtazapina? A mirtazapina também parece ter sido usada de forma apropriada, conforme prescrita. Precisa de receita para isso, certo? Sim, você precisa de receita para todos os 3. Desculpe, para todos os 4 desses medicamentos. Todos os 4. Certo. E existe outro nome para a mirtazapina? Mirtazapina Remeron. Remeron. Certo. Para que você usa o Remeron? é um antidepressivo. E quanto à quetiapina, é o número 3. A quetiapina também é conhecida como Seroquel e geralmente é usada como um antipsicótico. E o que isso significa quando você diz antipsicótico? O que isso quer dizer? Então, quando alguém tem episódios psicóticos, como alucinações, ou simplesmente não enxerga a realidade como, entre aspas, uma pessoa normal enxergaria, eles poderiam receber quetiapina como antipsicótico para tentar equilibrar a química cerebral deles. E qual foi o resultado com a quetiapina? 1.800 nanogramas por mililitro. Isso está dentro, abaixo ou acima do terapêutico? Parece alto para mim, dependendo da dosagem. Ok. E trazodona é o próximo. O que é isso? Trazodona também é um antidepressivo. E qual é o resultado disso?
Me desculpe. 0,44 microgramas por mililitro. Tudo bem. Isso é terapêutico, abaixo ou acima do terapêutico? Eu diria que essa é uma concentração terapêutica. Ok, então basicamente, com exceção da quetiapina, que estava em 1.800 nanogramas por... O que é um nanograma? O que significa nanogramas por mililitro? É uma quantidade muito, muito pequena. É. 1/1000 de 1 miligrama. Certo. E é assim que você mede a quantidade de uma determinada substância que estaria no sangue de uma pessoa, correto? No sangue, correto. Então, sobre a quetiapina, em 1.800 nanogramas por mililitro. Essa foi a única que não estava em nível terapêutico. Estava um pouco acima do terapêutico, correto? Correto. É aproximadamente o dobro do que você esperaria. Então, quando eu digo que está um pouco elevado, não está em uma concentração que eu consideraria necessariamente tóxica ou letal. Ok. E o senhor não sabe, trabalhando para os laboratórios NMS, se a pessoa tinha ou não uma receita para esses medicamentos, quando ela conseguiu a receita ou quem deu a receita para ela. O senhor não sabe disso, certo? Eu não tenho nenhuma dessas informações, não. O senhor só saberia disso se alguém contasse, pois pelos números aqui não é possível saber, certo? Correto. Isso seria possível se tivessem nos dado essa informação, mas nem sempre precisamos dela. Certo.